Podcast Política de Primeira começando. Esse é um espaço para discussão de assuntos de interesse da população, que ouve pessoas com protagonismo na política. Eu sou Aldair Santos, apresentando aqui comigo está a minha colega, a editora-chefe do portal Primeira Página, Poliana Araújo. Oi, Aldair, obrigada, é um prazer estar aqui com você. Vamos para mais um podcast hoje importante. O nosso convidado é o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Aldair. Uma honra estar aqui com vocês. Poli, também uma honra estar aqui com vocês. Muito legal. Obrigado por nos chamar. E sempre que necessário para poder trazer esclarecimentos, atualizar a população sobre o andamento do nosso trabalho e também dos fatos importantes na Assembleia Legislativa, conte sempre com a gente, vou estar sempre à disposição. Vamos falar de muitos fatos importantes hoje aqui. Esse podcast tem como coordenadora a nossa editora-chefe de política, Francisca Medeiros, e apoio técnico de J. Carlos, Nicanor Melo. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Diego Arruda Vaz Guimarães é cuiabano, tem 40 anos de idade, é formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, professor, pai de 2 filhos, sendo uma menina e um menino. É filho de político. O pai, Vandir Osmar Vaz Guimarães, foi prefeito de Guarantã do Norte, na região norte de Mato Grosso. O deputado é especialista em auditoria contábil, tributária, direito de família, é mestre em direito agroambiental. Iniciou a carreira política em 2016, quando foi eleito vereador com 3.183 votos pelo Progressistas. Já no Cidadania, em 2020, foi o vereador mais votado em Cuiabá, com 4.179 votos. Em 2022, no Partido Republicanos, Diego Guimarães foi eleito deputado estadual por Mato Grosso com 25.907 votos. Atualmente é um dos integrantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Então, como o Aldair falou, né, o senhor era vereador, né? E tinha uns embates muito duros ali com o prefeito, né, na época. Queria saber o que muda como deputado hoje. A função de deputado, existe um comportamento diferente, mais moderado? Legal, vamos lá. Primeiro, eu sou muito grato a Deus e à população, primeiro a cuiabana e depois a Mato Grossense, pela oportunidade de eu poder representá-los. É uma experiência singular poder estar no parlamento. A Câmara de Cuiabá foram 6 anos muito intensos que a gente vivenciou, de muito aprendizado. Não que hoje eu ainda não tenha muito a aprender, eu ainda aprendo todo dia lá na Assembleia Legislativa, mas os 6 anos aqui na Câmara Municipal de Cuiabá nos trouxe a capacidade de entender a importância do Poder Legislativo. E aí você me pergunta, o que mudou? Aqui nós tínhamos um Poder Legislativo de uma geração que teve Abílio, Velaton, Diego Guimarães, Bucique, Dilemário, que nós unimos ali um grupo, inicialmente 3, depois 5 vereadores, que nos levantamos contra a gestão, especialmente contra alguns escândalos, coisa que a gente via que estava errado. E quando a gente via que estava errado, a gente tinha que ir para cima. E à época, a política foi muito acirrada em Cuiabá, num antagonismo entre o prefeito e essa oposição. E isso deu uma notoriedade, trouxe também uma responsabilidade muito grande para o nosso trabalho. Colhemos alguns frutos em investigações que nós fizemos, CPIs que nós desenvolvemos, com a CPI da Saúde, a CPI da CEMOB, a própria CPI do Paletó, à época, que muitos não acreditavam naquele trabalho que a gente estava desenvolvendo, e nós conseguimos entregar resultado. Eu sempre falo que a máxima na população brasileira é que CPI termina sempre em pizza. E eu sempre falo, CPIs que eu conduzi, participei, a gente entregou resultado substancial, esclareceu fatos. Obviamente, a CPI não tem o poder de punir, ela tem de investigar, entregar para as autoridades competentes para que o faça, as demais andamentos, tome as medidas que lhe cabe, como o Ministério Público, Tribunais de Contas, Polícia e por aí vai. Mas foi um período de aprendizado muito grande. Tem hoje, algo que o Diego vereador criticaria no Diego deputado hoje? Olha, eu criticaria o deputado, criticaria o vereador criticaria o deputado, porque são momentos distintos, tanto da nossa vida, como eu disse, a época eu tinha 29 anos quando me elegi vereador, hoje eu tenho jovem, 40 anos. Combativo, né? Hoje eu tenho 40, então a própria experiência de vida, a maturidade que traz também dentro da política, não que a gente deixou de ser o combativo, eu constantemente estou pegando o pé do governo Mauro, do governo Otaviano. Mas o jeito é diferente agora? O formato é diferente,
os governos são diferentes, não dá de comparar a capacidade de execução, a forma de lidar com a coisa pública, a própria probidade da coisa pública entre o governo Mauro e Otaviano comparar com o governo Emanuel Pinheiro em Cuiabá. Então são pessoas, são modo de fazer política, é modo de fazer gestão completamente distinto. Mas ser oposição é uma forma de se destacar também, né? Mas ser oposição é muito fácil. Porque, é mais fácil que ser da base, de certa forma, exatamente. Mas naquele momento era necessário ser oposição. Eu sempre falo para vereadores que me perguntam, eu quero ser oposição. Eu falo, seja oposição se o gestor é ruim, é corrupto, não tem entrega, se você sente que a população está abandonada. Agora, se você sente que a gestão está se esforçando, está bem intencionado, tem capacidade de entrega, esteja do lado da gestão, porque, é lógico, não cego. Eu mesmo não sou uma base cega ali do Mauro Mendes. Já votei contra o governo também em alguns momentos, divirjo de alguns posicionamentos, critico, como fiz na última sessão, critiquei a Secretaria de Educação do Estado. Por quê? Porque você pode, com as suas críticas, também apontar onde a gestão precisa melhorar. Ser oposição só por ser oposição, aí eu acho que não é inteligente. Críticas acho que aí é tolice, exatamente. Então, e aí muda um pouquinho, por quê? Porque você perguntou a mudança, né? Na vereança, você está muito mais próximo do problema, porque as pessoas vivem na cidade, os problemas estão na cidade. Comunidade mais próxima ali, né? Exatamente. Já quando eu sinto, às vezes, falta, e eu tento suprir isso indo para bairros aqui em Cuiabá, estando perto da população nas cidades que eu vou, na Assembleia é um trabalho mais institucional, ligado a setores, ligado a uma representatividade macro. Ali, né? Exatamente. Essa é a grande diferença entre a vereança e hoje o trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa. Nesse tempo, não tão longo, mas já bastante intenso, que o senhor ainda é jovem, 40 anos, né? Muito jovem ainda na política, mas nesse tempo todo aí que o senhor já está na política, qual foi a maior decepção que o senhor teve? Desde o início, teve uma decepção, algo que marcou muito, que o senhor se decepcionou demais? Olha, eu confesso que a gente pensa quando a gente se forma na faculdade de jornalismo ou na faculdade de direito, como eu formei, e a gente sai embalado você da entra, universidade, exatamente, né? Você entra no mercado de trabalho falando, pronto, vou transformar o mundo. Vou mudar o mundo. Vou mudar a profissão, vou fazer um jornalismo completamente diferente daquilo que já viram. A gente tenta, e a gente realmente acrescenta à carreira aquilo que você tem de maior qualidade, do teu sonho, dos seus desejos, onde você empenha o maior esforço, certamente você consegue transformar e você consegue melhorar, pelo menos, aquilo que existia. Na vereança é a mesma coisa. Quando eu entrei era um desejo que as instituições funcionassem, que as coisas corressem. O que mais me dói da coisa pública é a morosidade, é o tempo, a burocracia, o quanto de dinheiro público se perde, as dores maiores. Você fala, Diego, qual que foi sua maior frustrações que eu chorei reiteradas vezes? Foi no período da pandemia, eu era vereador em Cuiabá e muitas das vezes recebi de uma mãe uma ligação que o filho estava com Covid e que precisava de uma internação e criança veio de 5, 10, 15 anos. Que desespero, hein? E aos poucos e vem com você com esperança e você não pode fazer muita coisa, exatamente, né? E aí você vendo também, nós tivemos um caso aqui em Cuiabá que, salvo engano, na época o governo federal estava pagando 70 leitos de UTI e nós fomos fiscalizar, tinha só 40, na verdade, funcionando. E aí, quando você vai conversar com a mãe novamente à tarde, como está teu filho? Ela fala, infelizmente, faleceu. Então, nós vivemos... eu era muito demandado por conta das pessoas ver a nossa atuação parlamentar e ver, talvez, na gente esse, entre aspas, tá? Não que eu me imaginasse assim, mas talvez o herói que pudesse resolver tudo. A gente não tem a capacidade de resolver tudo. Isso é duro na política, dói, né? Exatamente. E aí, a burocracia, a lentidão, a falta de braços do Estado para poder executar e para cuidar de tudo, essas perdas, para mim, são as que mais doeram. A decepção com pessoas, decepção com partido, decepção... Isso tem alguém na política, mato-grossense, que o senhor admirava lá no início, né, quando o senhor ingressou na política, e hoje o senhor não admira mais? Um deles é o Emanuel Pinheiro, né, que, querendo ou não, mas em 2016 eu apoiei Emanuel Pinheiro, não existia o escândalo de paletó até então. Eu apoiei, meu partido foi um da base aliada que ajudou a eleger o Emanuel Pinheiro em 2016, pedi voto para o Emanuel Pinheiro em 2016, mas no primeiro momento, quando eu vi o início da gestão, eu já fui me afastando, e quando eu vi o escândalo do paletó, eu completamente me desliguei. Foi uma grande decepção, que falei, gente, eu não esperava disso. Além de Emanuel Pinheiro, tem alguém? Confesso que não vem ninguém na memória, não. Confesso que não. Os demais, assim, a gente pode se magoar. Eu sou um cara, eu tenho um perfil, Aldair, que eu esqueço às vezes das coisas, sabe? Às vezes eu sou passa o tempo, eu levo uma surra aqui por causa de ter confiado em alguém, e passado 6 meses eu já tô de boa, já tô às vezes conversando de novo, já tô fazendo parceria, mas aí vem alguém e fala, Diego, você esqueceu o que ele fez com você? Porque isso e aquilo, tal.
já tinha até esquecido. Então, eu passo uma borracha muito fácil nos problemas e sigo em frente. Esses entendeu? embates do senhor, quando o senhor era vereador, chegaram inclusive ao Supremo Tribunal Federal, na Justiça, ao STF, né? Pode falar, acusar ou não, a maneira como o senhor falou, essa discussão foi parar lá. O senhor acredita que hoje, já no Parlamento Estadual, já mais maduro, o senhor acredita que a Justiça às vezes tem sido usada como instrumento para calar adversários políticos, por exemplo, ou existe mesmo uma linha que você, sendo parlamentar, ela não deve ser ultrapassada, mesmo você tendo o seu direito de falar na tribuna como parlamentar? Existe uma linha que precisa ser respeitada? Olha, eu acredito que o parlamentar em uma tribuna, ele representa a população e a imunidade parlamentar, esse direito garantido pela Constituição, garantido pela própria essência do parlamento, que a origem da palavra parlamento vem de parlar, de falar, de discursar, de argumentar. Ele tem que ser literalmente sagrado, tem que ser respeitado em todas as suas frentes. Obviamente, não é um território para fazer dessa proteção um escudo contra cometimento de crime. Então, toda e qualquer fala, ela tem que ter a sua responsabilidade também. Não posso simplesmente subir numa tribuna e falar que fulano é corrupto, que fulano sem ter prova nenhuma. Sem ter prova, sem ter... Ou agressões pessoais. Agressões pessoais, atingir família, que eu vejo muito também acontecer. E essa forma nossa, eu tive cheguei a ser processado em um caso por conta de suposta quebra dessa imunidade, suposto abuso dessa imunidade parlamentar, e ao final a gente ganhou a demanda justamente no Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito do parlamentar, porque à época eu não fazia nenhuma acusação pessoal, não estava ali fazendo nenhuma calúnia, não estava fazendo difamação, eu estava falando de um fato comprovadamente, que existia comprovadamente, um fato que era público notório, que eu me lembro muito bem, que era o atraso do pagamento de médicos, e eu dizia que o gestor era caloteiro, que não estava pagando os médicos. Ele era nó cego, não estava pagando os médicos. Isso não é ofender, isso era uma constatação, estava na capa de jornal, estava na televisão, isso estava em sites. Então, chamá-lo de caloteiro na função de prefeito, não estava nem falando da pessoa física dele, estava falando do prefeito. O prefeito, que é o agente político, exerce o cargo de chefe do Poder Executivo. Então, eu acredito que o direito, a imunidade parlamentar, ela é muito importante. Toda e qualquer restrição dela é perigosa, porque você acaba se cerceando o que há de mais precioso dentro do parlamento. Outra coisa, as fiscalizações. Como acontecem fiscalizações hoje, depois de Abílio, Diego, Velaton, isso foi no Brasil inteiro, de certa forma, a nossa forma de trabalhar, de uma forma comunicativa, com o celular na mão, isso disseminou no Brasil inteiro. Hoje eu vejo vereadores nos 4 cantos, deputados nos 4 cantos do Brasil, fazendo o que a gente já fazia 5, 6 anos atrás. Naquela época era novidade, né? Era então novidade. Eu ia até perguntar para o senhor em relação ao Abílio. Vocês surgiram juntos na política, até com um perfil meio parecido, né? Com duros embates ali contra o prefeito também. Agora já se passaram 1 ano e 6 meses da atual gestão, né, do Abílio Brunini. O senhor acha que ele está fazendo o que se propôs lá atrás, né, quando vocês iniciaram na política, e o que o eleitor que votou em vocês estava esperando? O senhor acha que ainda faltam resultados importantes, concretos? Como é que o senhor avalia a atual administração? Eu vou avaliar primeiro o Abílio, prefeito, e depois eu vou avaliar a gestão Abílio. O Abílio prefeito, eu tenho certeza e convicção que ele não foge daquilo que ele prometeu, que é o Abílio polêmico, que é o Abílio que se envolve em todas as pautas polêmicas que existem. O Abílio político sempre foi assim. Nós fomos vereadores juntos, eu tinha um perfil um pouco mais comedido, mais técnico, jurídico, talvez até minha formação me levava a isso. E o Abílio sempre foi o comunicador, o corajoso, o que ia na linha de frente, o que enfrentava, o que se metia em confusões, e ele continua sendo assim. Então, quem não gosta das polêmicas do Abílio, votando no Abílio... Mas um pouco mais comedido, né? Ele melhorou um pouco. O Monjaro fez bem pro Abílio, ele se tornou... Mas ele é polêmico, ele é um perfil político também. E a população o elegeu por causa disso. Sim. A gestão Abílio, eu já vejo que foi uma gestão que enfrentou um baque muito grande no primeiro ano, por conta do arcabouço financeiro aí, da questão financeira que a prefeitura vivenciava. Ele fez ajustes necessários. Na meu ver, ele poderia ter enxugado um pouco mais a máquina.
Ele poderia ter sido até mais, trazer mais à tona esse desejo de recuperar as finanças do município com enxugar mesmo, diminuir o número de secretarias, diminuir o número de servidores, deixar clara a população de que no primeiro ano não teria grandes obras, porque a população fica ansiosa, acha que virou o gestor do dia para o outro, as coisas vão acontecer. E talvez essa expectativa acaba sendo frustrada porque no primeiro ano não aconteceu. Nesse segundo ano eu já vejo que as parcerias, inclusive, que ele tem feito com o governo do estado, tem possibilitado ele avançar. Ele conseguiu inaugurar o hospital materno-infantil, que era um compromisso de campanha que ele fez. Tem recuperado espaços públicos em bairros, como aconteceu no Três Barras e também no Pedra 90, com praça, campo de futebol, society, em parceria com o governo do estado. Eu vejo que há um desejo, para você ter uma noção. Diferente da gestão anterior, né? Prefeito e governador não se davam. E agora nós vamos fazer mais 20 espaços públicos como esses. Mais 20 espaços públicos como... Você tem noção, a Prefeitura de Cuiabá não tinha uma patrol. Era tudo alugado, equipamentos sucateados que tinham alto custo. Em parceria com o governo do estado, recentemente nós entregamos mais 16 máquinas novas para Cuiabá para poder equipar. Então, nesse processo de recuperação estrutural da prefeitura, financeira também, eu acredito muito, fui eleitor do Abílio, defendo ele, vejo ele muito bem intencionado. Às vezes incompreendido pelas suas decisões, até eu, às vezes, esse dia liguei para ele. Posta umas coisas lá na rede social que dá uma polêmica danada. Esse dia liguei para ele, ele ligou, aquilo ali é o Abílio político é aquele ali. Eu sempre falo, tem que diferenciar o Abílio político do Abílio gestor. Eu acredito muito que esses próximos 2 anos e meio de gestão serão de entregas. O Abílio amadureceu, sua gestão também tem amadurecido. E eu acredito que serão grandes entregas. A gente tem feito parceria com o governo do estado para isso, para pavimentação asfáltica. Grandes obras estruturais vão acontecer, duplicações daqui para guia, duplicação da Estrada de Chapada, um viaduto ali na Avenida das Torres, com a esquina na rotatória da Dante Martins de Oliveira, né, da Avenida dos Trabalhadores. Obras que estão projetadas. Revitalização, já assinado convênio. Questão, acho, de licitar só. A revitalização da Jurumirim, que aconteceu recentemente, o governador Pivetta quer investir em recuperação da malha asfáltica de Cuiabá, que a gente sabe que é necessária. Então, eu acho que o Abílio, eu vejo com bons olhos os próximos 2 anos e meio dele, tem como ainda ter grandes entregas por Cuiabá. Deputado, na Assembleia Legislativa o senhor trabalhou muito, inclusive liderou, foi presidente da CPI da telefonia, né? Exato. Para essa questão da telefonia móvel em Mato Grosso. De fato, melhorou, mudou na prática, porque a gente ouve muito ainda o cidadão reclamando. O serviço ainda é muito ruim. Reclamando, né? da telefonia móvel e reclamando das CPIs, né, Aldair? Que muitas vezes não tem resultado concreto. A CPI da telefonia me trouxe uma conclusão. Lógico, nós avançamos, conseguimos em alguns distritos, como por exemplo Bom Jardim. Bom Jardim aqui em Nobres não tinha telefonia, não tinha internet móvel. E a gente conseguiu que a Claro colocasse lá uma torre de telefonia funcionando. Isso a partir da CPI? A partir da CPI. União do Norte, lá em Peixoto de Azevedo, 12 mil habitantes sem telefonia, sem internet móvel. Promessas de anos que conseguiriam. Região onde já moramos, hein, deputado? Exatamente, no nosso nortão, né? Longe da capital. Agrovila das Palmeiras, aqui em Santo Antônio Leverger, também um distrito com uma população extremamente densa, que não tinha. No Araguaia, como todo, você tem noção, em 2024... Foi feito um levantamento, nós fizemos um levantamento. Dos locais que não tinham internet. Nós fizemos um levantamento, nós buscamos dados também da Anatel, nós constatamos que nós tínhamos um número baixíssimo de estação rádio base, que são as antenas. Pra você ter uma ideia, pela Associação Brasileira de Empresas de Telecomunicação, o ideal seria uma estação rádio base para cada 1.000 consumidores. Em alguns municípios nós chegamos a ter uma para cada 7 mil consumidores. Então você imagina, aquele negócio, cai a ligação, fica lento o sinal da internet, não completa a ligação. E nós conseguimos avançar com várias estações de rádio base e também otimização daquelas que já existiam. Então, repito, Água Boa era sinal 3G até 2024. Nós conseguimos já em 2025 o 5G para Água Boa. Fora o Araguaia, são mais de 30 municípios que foram contemplados com essa evolução dentro de um leilão que teve do 5G, feito pelo Ministério das Telecomunicações, em parceria fiscalizado pela Anatel.
que tinha uma programação para que eles fizessem essa universalização do 5G em algumas regiões, que conforme a população. Isso está para 2029, nós conseguimos trazer para 2025. Nós trouxemos o Ministério das Telecomunicações para dentro de Cuiabá, para bairros que não funcionava a internet, não funcionava a telefonia, para fazer medição de sinal. Isso tudo compôs coletamos quase 5 mil reclamações no estado inteiro com a van da telefonia. Levamos isso para a Anatel, que forçou as empresas, dentro do ranqueamento que eles têm da qualidade de serviço, da regulação feita pela Anatel, a investir em Mato Grosso. Foram mais de 100 milhões de reais investidos já em 2025 na qualidade de serviço. Mas você vai falar, Diego, ainda está ruim. Está realmente. Tem espaço para melhorar ainda. Eu vou te falar que talvez não melhore. Vou ser aqui um pouco pessimista, mas vou justificar o porquê. Eu acredito que o serviço de telefonia, como nós vemos hoje, tá? Isso eu cheguei a essa conclusão da CPI também pelo trabalho que a gente fez, as empresas vão fazer apenas então somente o necessário do que está no contrato para elas manterem essa concessão. Porque nós estamos avançando com a tecnologia de tal modo que eu acredito que não vai 5 anos, nós vamos ter a telefonia, a internet, tudo via satélite, como funciona hoje posso falar, a empresa Starlink. Tá? Que hoje nós já temos, todo mundo tem no carro aqui, quem viaja muito como eu viajo, tem Starlink no carro. Com sinal de satélite, exatamente. Né? Então eu Deve acredito... ser esse o futuro. Elas, a Vivo, a TIM, a Claro... Sim. A Vivo, Claro e TIM são as 3 que funcionam aqui no Brasil, no Mato Grosso. Elas sabem que a tecnologia delas é obsoleta. Está sendo ultrapassada. Então, se elas sabem que elas vão ser superadas em 5 anos, elas não vão investir. Elas vão cumprir o contrato, mas em 5, 10 anos, nós vamos dar risada, como nós damos hoje, das câmeras fotográficas, né? Que tinham filme. Antigas. Exatamente. A geração atual nem conhece. Como que era desse jeito. Exatamente. Então vai chegar esse momento, porque a tecnologia avançou e a internet e a telefonia, eu acredito que vai ser suprida via satélite. O senhor também articulou um programa chamado MT Trifásico, né? Para garantir mais infraestrutura energética em Mato Grosso. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Eu acho que o MT Trifásico é o maior programa de infraestrutura em energia elétrica e desenvolvimento do Estado e do Brasil, porque é o único esse programa no Brasil, desde que nós tivemos o Luz para Todos, o Luz no Campo. Tá? Que foi um programa da década de 90 que garantiu a eletrificação rural com energia monofásica em muitas propriedades. Há uma frase que outro dia o governador Pivetta citou, ele falou bem assim, o progresso, o desenvolvimento não chega na estrada de chão, na poeira e não chega também no escuro. Para que a gente tenha desenvolvimento do Estado, uma cidade, a gente precisa... Tem que ter esse conjunto. Ele fala, né? Precisa de asfalto para dar logística e precisa de energia elétrica para dar condição para que a indústria se estabeleça. Então, nós aprovamos na Assembleia Legislativa a possibilidade de que o governo do Estado, por meio desse programa MT Trifásico, celebrasse um convênio com a Energisa para que juntos aportassem recursos em rede trifásica no nosso Estado. E já foi assinado pelo governador, já foi lançado pelo Otaviano Pivetta esse programa onde 700 milhões partirá do governo do Estado, 700 milhões da Energisa e um pacote de 1 bilhão e 400 milhões que será investido em rede trifásica no nosso Estado para garantir energia de qualidade nas cidades, para que a gente tenha mais indústria, para que a gente tenha qualidade no fornecimento para o comércio, para pequeno, médio, grande industriais. E quando a população começa a sentir os efeitos aí desse investimento? Vamos lá, o programa foi assinado tem aproximadamente 15 dias, foi formado um comitê. Agora os projetos que estão dentro da Energisa, aguardando análise, todos vão ser submetidos à análise desse comitê. Alguns projetos estruturantes, como por exemplo a Transpantaneira, que visa atender ao nosso turismo. Hoje a energia que chega lá na ponta das nossas pousadas é monofásica ainda. Muitas daquelas pousadas tem que tocar no óleo diesel à noite. Então essa já está prioritária, creio que as obras já comecem esse ano, tá? E isso não se mistura com investimentos que a própria Energisa tem que fazer, que agora tem renovação do contrato, que até 2030 eles têm que investir mais de 9 bilhões de reais. Então nós estamos falando de investimento nos próximos 4, 5 anos em Mato Grosso, na ordem de 11 bilhões de reais que vai ser investido na qualidade, manutenção, readequação e modernização da rede de energia no nosso estado. Então, eu acredito que ainda esse ano já começa a ser sentido. É um investimento vultoso, mas ainda é muito pequeno de tudo aquilo que o Mato Grosso precisa. Da demanda, nós somos né? O estado que mais cresce, é o estado que mais se desenvolve, é o estado que tem maior dimensão territorial
dentre os que crescem, né? Vamos perder só para o Pará e para o Amazonas, mas nosso estado, dentre os que tem essa pujança econômica, é o que mais cresce. Os investimentos de 11 bilhões é importante, mas já creio que nos próximos anos nós vamos ter que incrementar ainda mais nesse programa MT Trifásico. Deputado, o senhor está falando do quanto o Mato Grosso cresce, né? Mato Grosso é o estado realmente que mais cresce no Brasil. Que bom, né? Mas a gente ainda tem muita desigualdade social. Como é que... o que o senhor acha que deve ser feito de verdade, na prática, para a gente reduzir essa desigualdade social, o principal instrumento de transformação econômica e social de uma família, de um cidadão, eu acredito que seja pela educação. É gerar oportunidade. Os programas sociais são muito importantes. Hoje nós temos Ser Família Habitação, Ser Família Mulher. São programas do estado de Mato Grosso que busca dar assistência àqueles que estão em estado de vulnerabilidade. É muito importante, porque quem está na vulnerabilidade não pode esperar, então é imediata, esses irmãos mato-grossenses precisam ser atendidos, mas eu acredito que é pela educação, é pela geração de oportunidades, é pela industrialização, especialmente das cidades mais pobres do nosso estado. Nós hoje nós estamos desenvolvendo agora, estamos em conversa com a SEDEC, já dá esse spoiler aqui, junto com o governador Otaviano Pivetta, da construção de polos têxteis dentro do nosso estado, não polos têxteis centralizados, criar por meio de cooperativas em municípios. Já tem alguns municípios que tem, né? As cooperativas como Campo Verde. Exato. E lá acaba que ainda as cooperativas se desenvolvem como se fossem grandes indústrias. A ideia que o Otaviano tem é tornar a casa da trabalhadora, a casa da senhora, a casa do senhor que queira trabalhar com a costura, com a indústria têxtil, tornar da sua casa uma pequena indústria. Para descentralizar, trazer para dentro de cada casa essa oportunidade de trabalho. Alguns serviços podem ser prestados, então, por famílias. Exatamente. Na própria residência. Mas na confecção ou na produção do tecido? Na costura. Na costura. Na costura, na confecção. Okay. Na costura, entendeu? Porque o governo recentemente lançou o programa de benefícios fiscais para esse setor da economia. Nós temos que deixar de ser um estado simplesmente produtor de algodão de produtos primários. Exatamente. Né? Esse algodão, esse fio está saindo daqui, está indo para a China para voltar como um produto acabado. E a nossa ideia, o que nós queremos é gerar oportunidade. Porque as oportunidades criadas, elas são sustentáveis, elas são permanentes e elas realmente transformam a questão social. Certo. Vamos falar um pouquinho mais de política mesmo, de disputa desse ano, né? Antes, quero só lembrar você que está acompanhando, assistindo esse podcast, distribua esse conteúdo, mande esse link aí no seu grupo de amigos, para as famílias, para os seus colegas, mande esse link para quem você quiser, para que as pessoas possam acompanhar o nosso podcast Política de Primeira. O senhor é um dos maiores defensores do Otaviano Pivetta, né? Do governador aí atualmente. O que ele tem que Mauro Mendes não tinha em 2019? Você fala eleitoralmente ou não? Capacidade de gestão. A sua análise sobre Eu vejo o Otaviano ainda com um perfil mais gestor do que o próprio Mauro Mendes. O Otaviano talvez não tenha o que o Mauro tem, é o perfil político, né? O Otaviano, ele é mais... o Otaviano é mais direto, ele é mais seco. Às vezes nas palavras... O senhor fala com o eleitor diretamente. No jeito de lidar, às vezes, num discurso. Ele não é eloquente num discurso. Mas na capacidade de gestão, eu não sou só um defensor. Eu sou um admirador do jeito Pivetta de governar. Também do jeito Mauro Mendes. Eu falo assim, Aldair, quando a gente lida com a política, e eu estou há 10 anos nessa vida aqui, não deixei de advogar, tenho meu escritório de advocacia, mas estou me dedicando à política há 10 anos também. Eu estou, nos 6 primeiros anos na Câmara Municipal de Cuiabá, o que eu mais vi era vereador brigando por cargo, vereador querendo ocupar mais espaço, vereador ganhando votações em troca de um cargo maior, indicações até, se deixasse até os serviços gerais do estado, do município, eles queriam indicação. E isso é muito danoso, é muito ruim. No governo já é diferente. Pro jeito de fazer política. No governo Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, eu estou 4 anos como deputado, nunca me chamaram, nunca pedi, e que eu sei também, a maioria dos deputados não tem. Mas em política, os parceiros não governam juntos, não trabalham juntos? Se for uma decisão técnica para gestão, sim. Agora não adianta nada você pegar um correligionário teu político e colocar como secretário, você não tem capacidade para ser um secretário. Se ele não vai ter, talvez, autonomia para fazer gestão.
Porque depois você coloca um secretário de um partido, o adjunto de outro partido, o diretor de outro partido, um ligado a um deputado, outro ligado a um deputado que às vezes tem rixa com esse deputado. O que vira dentro do órgão público? Divisão, racha, passação de perna, puxação de tapete e pouca gestão. Direcionamento, às vezes, para aquele político e não para o macro, que é a necessidade da população. Então, esse jeito dele de fazer política é o que deu certo. É o que possibilitou ter entrega aí de 7 mil quilômetros de asfalto, mais de 30 escolas novas, duplicação da BR-63, a construção do Parque Novo Mato Grosso, a entrega do Hospital Central, a entrega do Hospital do Tapajós, 4 grandes hospitais estão sendo construídos, o pagamento das emendas dos parlamentares. Isso é importante, porque acaba que a gente acaba que destina, às vezes, para alguma política pública que não chega lá na ponta. Das articulações políticas, assim, para a candidatura dele? Porque, assim, temos a candidatura dele posta, né, como a gente disse, mas também temos Jaime Campos, do União Brasil, tem o Wellington Fagundes. O partido está tentando, o Republicanos está tentando uma articulação para evitar essa disputa tão dura? Olha, confesso que não. Há muita especulação nesse meio, há muita conversa de que o Otaviano queira tirar candidaturas. Eu nunca ouvi isso da boca dele. O Jaime Campos precisa resolver a sua questão partidária, junto com o Mauro Mendes, junto com quem vota lá na Federação União Progressista, quem vota pelos possíveis candidatos em convenção. Isso quem tem que resolver isso é Jaime Campos. Eu nunca vi o Otaviano sair da boca dele e falar, o Jaime tem que me apoiar. Lógico, nós temos o desejo de ter o apoio do União Brasil. Agora, se o Jaime quer ser candidato, ele convença seus correligionários que sua candidatura partidariamente para o Estado é melhor do que E de onde sai o vice do Otaviano Aí Piveta? É uma decisão só em convenção, né? E a quem o senhor defende? Tem um perfil que o senhor tenho, defende? Acho que isso combina mais com o Piveta. Não tem, eu acho que tem que ser num perfil muito próximo do que o Otaviano foi com o Mauro Mendes. Né? Não pensando só na eleição. Porque quando constrói e principalmente quando você consulta os marqueteiros, eles procuram um vice ideal para ganhar a eleição. Tem nomes citados, entendeu? Aí, né? Eles procuram um vice. Do atual presidente da Assembleia, se falou num período o nome da deputada Janaína Vinho. Eu mesmo já cheguei a cogitar alguns nomes, mas hoje eu não me atrevo mais. Porque essa decisão tem que ser pessoal do Otaviano e não só de alguém que ajude ele a vencer a eleição. Tá? Porque só pensar em ganhar a eleição talvez não é o mais difícil é governar. E você precisa de um vice que seja parceiro, que ajude a governar. Como o Otaviano foi nos 7 anos e 3 meses que o Mauro Mendes esteve como governador. Ainda atrapalha, né, entendeu? Então eu penso que tem que ser nesse perfil. Ter alguém que possa, assim, eleitoralmente ter uma certa densidade, mas principalmente durante a gestão tem a capacidade de poder ajudar a conduzir o Estado de Mato Grosso por 4 anos. E como o Republicanos está trabalhando esse grupo todo que vai para a eleição? Tem o pré-candidato ao governo, que é do partido, mas aí tem Assembleia Legislativa. Hoje são 5 deputados, né? Hoje nós somos 5 deputados de mandato. O senhor Diego Guimarães, né? Nininho, Moreto, doutor Eugênio e Paulo Araújo, certo? Isso. É uma das maiores bancadas. A nossa é a maior hoje. É a maior. E como é que essa chapa está sendo trabalhada para a eleição desse ano? Que outros nomes estão vindo aí para hoje disputa? Nosso partido, vou falar primeiro da chapa de estadual, congrega, acredito que os melhores nomes para avaliação da população. Nós somos aí também Gilberto Figueiredo, ex-secretário de Saúde, Alan Porto, ex-secretário de Educação, Ari Lafim, ex-prefeito de Sorriso, a Maísa Leão, vereadora de Cuiabá, Vlad, por Vem 2 vezes. Também a Maísa? Isso. Vlad Mesquita, que foi vereador mais votado por 2 vezes em Lucas do Rio Verde, também já foi candidato a deputado estadual, foi segundo suplente nosso, já assumiu na Assembleia Legislativa. O pastor Alexandro, que fez 18 mil votos na última eleição, acredito que tem uma densidade eleitoral muito grande. A Aline, esposa do prefeito Leandro, de Nova Mutum, é pré-candidata também estadual. Nós temos Vai manter os 5 deputados? Nós vamos fazer até 5, mais. Acredito que a gente faça 5 cadeiras. Não, mas eu estaria aí ventilando uma hipótese quase inatingível, mas fazer 5 cadeiras é bem possível. 4 é garantido, 5 é bem possível, pé no chão e muito trabalho. E para o Senado, quem o Republicanos vai apoiar? Olha, o que nós temos já indicado que deve ser um dos apoios do Republicanos é o ex-governador Mauro Mendes. A outra cadeira a gente ainda não tem conversado, estamos conversando com o PL, porque há um desejo do PL em ter o apoio para o José Medeiros, mas a gente entra na discussão de governo, que tem a candidatura do senador Wellington Fagundes, então talvez seja incompatível essa coligação, esse trabalho. E para deputado federal, nós temos também uma chapa muito bem postada, que certamente elegerá um federal. Nós temos o Juarez Costa, que é deputado do nosso partido.
Veio para o partido agora, né? Isso, e temos também um corpo ali que deve nos garantir de 1 a 2 cadeiras. Para federal. Uma é certeza, 2 é possível. Né? Que outros nomes aí, além do Juarez? Dr. Leonardo, ex-deputado federal, o Acácio, que é vice-prefeito hoje no município de Sorriso, foi muito bem votado na última eleição, alcançando aí algo em torno de 32 mil votos, tá? Nós temos também a Juliana, que já foi candidata na última eleição, alcançou quase 20 mil votos, é a esposa do prefeito de Água Boa. Nós temos também o Fernando Medeiros do Japidinho, aqui de Cuiabá, que até por tempo era secretário do prefeito Abílio, vem numa candidatura também pelo Republicano. Nós vamos estar com chapa completa, sim, né? Então, acredito que nós temos aí um time muito... Eduardo Magalhães, vereador de Cuiabá, que já foi candidato também de 30 mil votos a deputado federal. Então, nós temos uma chapa muito bem postada aí para buscar uma ou duas cadeiras. A gente está correndo aqui na nossa entrevista, porque o deputado tem um compromisso. Vou fazer a última pergunta, né? Quando o senhor... Maldel, o tempo passa rápido, passa né? Rápido Pelo amor de Deus. Conversa boa, vai. Parece que começou agora, gente. Quando o senhor entrou na política, o senhor queria mudar Mato Grosso ou o senhor queria mudar a política? E qual dessas missões tem sido mais difícil? Olha, eu faço a política de uma forma muito tranquila, né? Nossas eleições, nenhuma delas foi baseada no dinheiro, num fundo eleitoral vultuoso ou numa doação de campanha que possibilitou nossa eleição. Desde a minha primeira eleição foi assim, na época meu nome aqui em Cuiabá era Guarantã, ninguém me chamava de Diego. Porque veio de Guarantã. Eu vim de Guarantã, e porque lá em Guarantã, então era Guarantã. Em 2016 um grupo de amigos falou, Diego, vamos eleger um vereador. E aí, pelo apoio dessas pessoas, a gente veio para a política para ter independência, para trazer a capacidade técnica que a gente desenvolveu ao longo de uma faculdade, de uma vida, para poder ouvir a todos e todos poderem participar do mandato na medida que assim o quiserem e puderem. E foi assim que eu elegi em 2016, fui reeleito em 2020, foi assim que nós fomos eleitos em 2022. É assim que a gente está como pré-candidato em 2026, que a gente vai trabalhar. Eu sempre falo, não é na base do dinheiro, nunca tive um padrinho político que botou a mão e falou, vou eleger esse daqui, que alguns elegem dessa forma, respeito, mas não foi dessa forma que nós chegamos lá, para dever o favor de falar, o mandato deve a essa pessoa, o mandato que a gente deve às pessoas. Tentando mudar, assim, a política, fazer essa política de forma sincera, honesta, sem ter rabo preso e sem ficar tendo que mentir para as pessoas. Eu falo sim quando é sim, não quando é não, não enrolo as pessoas, e isso eu acho que a gente ganha muito ponto com os eleitores, e a gente quer mudar o Mato Grosso. Hoje eu vejo que o estado que a gente entrega no final desses 4 anos é muito melhor do que nós tínhamos há 4 anos atrás, e ainda é melhor ainda do que nós tínhamos há 8 anos atrás, e eu espero muito que continue evoluindo, porque a gente vai passar. Eu tenho convicção que a política, uma hora, ou eu vou me cansar, que às vezes já dá vontade de parar com isso daqui, porque é uma loucura a nossa vida, ou o povo também vai falar que não é mais minha vez e vai nos rejeitar de continuar. Mas enquanto eu estiver nela, pode ter certeza que assim, o que eu faço por amor, eu faço de coração, me dedico ao máximo. Tem que servir, né, eu deputado? Me jogo não ser servido. Exatamente, eu me jogo nisso daqui e me sinto muito feliz fazendo isso. Vamos pro bate-rebate, né, Alda? Que é o nosso encerramento, a gente vai falar aqui algumas Esses bate-rebate é problema, vamos lá. Tranquilo, a gente vai falar aqui algumas palavras. É hora que dá branco na gente. Coisa o senhor vai responder o que der na cabeça. Tranquilo. O senhor imaginar, o senhor vai responder pra gente. É algo bem rápido mesmo, um bate-bola bem rapidinho, tá? Vamos pro nosso bate-rebate então, Poliana. Mauro Mendes ou Jaime Campos? Mauro Mendes. Oposição ou governo? Depende, né? Depende do gestor. Não tem medo de ser oposição e também não tem medo de ser situação. Ciência. A ciência. A ciência, para mim, é a base, né? A base das decisões, desde que seja técnica, é a base para tudo, né? A ciência bem trabalhada, ela transforma a humanidade, né? Educação? É prioridade. É libertadora a educação e cria oportunidades. Uma comida? Eu gosto de uma Maria Isabel. Gosto demais de um churrasco também. Uma só. Vamos na Maria Isabel. Juventude na política? Necessário. É extremamente necessária e eu sempre falo para as pessoas de bem que queiram entrar, venham para a política. Aqui não é território de malandro, não é território de grupinho, não é território de panelinha. Aqui é território para quem quer transformar a sociedade. Flávio Bolsonaro. É o futuro presidente. Corrupção. Eu acredito que seja o próximo presidente. Corrupção? Precisa ser combatida com dureza e eu acredito que as leis brasileiras precisam estar cada vez... Tem que se tornar mais apertada para a corrupção, assim como para todos os crimes. Hoje um dos problemas do Brasil, da nossa sociedade, a criminalidade vem crescendo porque nós não temos lei
que mantenha ninguém preso. Hoje, só quem comete latrocínio, não paga pensão alimentícia, que vai preso. E eu acho que a corrupção também precisa muito ter uma pena mais severa. Um desejo que quero realizar. Ver meus filhos formar, construir sua família. Acho que é o maior sonho que eu tenho hoje. Uma música que me inspira. Eu sou ruim de música, hein, homem? Pelo amor de Deus, música eu sou ruim demais. Eu escuto só notícia. Quando eu não tô ouvindo a TV Centramento, tô ouvindo outra rádio que tem notícia. Eu consumo notícia, gente. Sou ruim de música. A gente deveria ter incluído lazer, né? Minha filha gosta muito do Bruno Mars. Mas eu não vou saber o nome de uma música dele. Só escuto. Às vezes eu tô no carro, Maria Luísa tem 7 anos, Bruno Mars. Uma frase, tudo posso naquele que me fortalece. Lula? Espero que seja ex-presidente a partir de 2027. Um lema? Olha, o amor de Cristo me constrange. O que o Brasil mais precisa? O que o Brasil mais precisa é se a gente for analisar no cenário público, né, porque a gente pode falar de várias frentes, de boas gestões. O Brasil precisa de boas gestões. E nós tivemos posso falar no geral, nos últimos 25 anos aí que eu me entendo por gente, péssimas gestões. O que faço pelas mulheres como político? Olha, a gente tem ajudado e aprovado leis que visam proteger a saúde da mulher. E também tentado aí junto ao governo do estado reverter esse triste cenário hoje que nosso estado tem de violência contra a mulher. E isso também, volto naquela tecla, educação, gente. Educação e educação. Uma pessoa que tenho como exemplo? Minha mãe, Dona Rose. Eu sou um grande admirador da minha mãe, é uma mulher trabalhadora, extremamente animada, feliz, sorridente. A minha mãe me inspira muito. Para acabar, o que devemos aprender com as crianças? A sinceridade, a pureza, a inocência, a disposição também. Eu tenho 2 lá em casa, Maria Luísa tem 7 anos, Vicente tem 5. E toda vez que eu vejo eles, às vezes, o olhinho brilhando por causa de qualquer novidade naquela, assim, simples e verdadeiro desejo de uma criança de poder viver, de poder dar um sorriso. Isso me inspira muito. Obrigada, deputado. Valeu, eu que agradeço. Deputado Diego Guimarães, do Partido Republicanos, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, falar de política, prestar contas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu, eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês, agradecer por esse espaço democrático, parabenizar também pelo trabalho. Vou estar sempre à disposição e convidar quem está acompanhando o podcast, caso não conheça ou queira saber mais, trazer uma sugestão, uma crítica, uma ideia ao deputado Diego Guimarães, é o @Diego Guimarães MT, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E meu telefone pessoal, eu faço isso em todo lugar, o meu telefone pessoal é 65996255252. O senhor não é daqueles... Alguns falam que eu sou maluco, alguns falam que eu sou maluco em fazer isso, mas eu dou meu telefone pessoal em todas as entrevistas, locais que eu vou, fiz assim na campanha, que eu dizia em 2022, você não vai falar com o secretário, você não vai falar com o chefe de gabinete, você vai falar direto com o deputado. Então, pronto, 65996255252. Obrigado. Obrigada, deputado, pela sua disponibilidade, que o senhor continue fazendo um bom trabalho, porque os mato-grossenses merecem e precisam. Obrigado. Dair. Obrigado, tchau, Poliana. tchau. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo podcast Política de Primeira. Erickson do céu. Não. Espera, nós temos que gravar a chamada dos jornais agora. Vamos lá. Dos telejornais. Licanor. Alda, vamos combinar. Dá tempo de posar lá. Peraí, só um pouquinho, só para falar com o deputado aqui. Essa é a chamada que vai para os telejornais. Eu preciso falar alguma coisa? Precisa. Não? O Aldair, a gente vai ter que ser rápido aqui, senão o Erickson vai morrer ali. Aldair abre, o senhor fala e eu fecho. A gente sempre tenta falar algo interessante, sabe? O pessoal, os editores, sempre cobram que a gente coloque algo interessante do que a gente falou e tal. E não só falar, entra lá e confere. Não, sabe? Falar algo que seja interessante, né, Fechou. Aldair? Eu acho que a gente pode, ele é uma das lideranças, a gente pode chamar que o senhor é uma das lideranças dos republicanos.
Então, como é de política, então acho que o Aldair pode começar falando de política, né, Alda? Como é que né, o partido está se deputado Diego organizando para as Guimarães, eleições e tal, né? como é que está se organizando, quem vai lançar, né? Você já tem a candidatura Ok. própria, né, e tal. Candidatura E aí própria eu falo governo dos tem, projetos né? que ele falou, Isso, né? Tá. ótimo. E eu falo Aí, o senhor complementa o que alguma ele coisa. falou. É isso aí. Vou dar Você deixa não acha pra você falar importante? alguma Ah, eu já vou política. falar alguma coisa. Eu Só- já sei o que eu vou Só não falar pede pra... voto, Eu já por vou favor, falar pra- nem pra você, chamar a nem pra atenção da ninguém. galera. Só não pode pedir voto. Senão a Vai lá. Chica morre, né, Vai lá. Eriksen? Deus me livre. Então tá. Vamos fazer? Olhando Deixa pra eu lá, só não? lembrar aqui. Olhando pra lá, não? Peraí, Olhando pra Nicanor, vocês. Na sua a câmera câmera, dele aqui. deputado. Ah, tá. aqui. Legal. Eu olho lá, Nicanor? Na mesma Na minha. mesma do Aldair, Olhando a né? mesma minha, né? Tá ótimo. Tá bom. Vamos lá, vamos Ai, fazer peraí, então. Aldair, deixa eu só pensar que ele falou aqui dos assuntos, que Projetos. isso é mais interessante. Ele falou do Eu acho projeto de que esse energia, telefonia. O que mais? Qual outro ele falou? Interessante também. Se perguntou, foi sobre energia, telefonia, mais... Tinha várias outras coisas de projeto que a gente ia perguntar, mas não deu tempo. Peraí, só um pouquinho, Nicanor, só deixa eu lembrar aqui. Ai, não perguntamos da... Não, fala bem assim, ó. Se você quiser do Pará, saber qual a da diferença do demarcação. trabalho entre o deputado e o vereador, ele falou aqui também. boa Pronto. também. E eu vou Né, falar bem assim, é. você quer saber da minha opinião sobre Não, a gestão perguntamos de Abílio Júnior? BRT, que a gente queria perguntar. É, muita coisa. Ah, a gente tá queria bom. perguntar ainda, A gente volta. Tá bom, vamos lá, vamos rapidinho pra... Então vamos. Ok, vamos lá, Nicanor. O nosso entrevistado no podcast de hoje é uma das principais lideranças do Republicanos em Mato Grosso, deputado estadual Diego Guimarães. Aqui ele falou sobre a campanha desse ano, nomes que o partido vai apoiar e nomes que devem ser lançados para concorrer à Assembleia Legislativa e também à Câmara Federal. É isso aí, não foi só isso. Aqui também eu falei um pouquinho da minha... Qual que é a minha visão da gestão Abílio Júnior aqui em Cuiabá. Se quiser saber um pouquinho mais, acompanhe o podcast. É isso mesmo. Entra lá no portal Primeira Página e confira a entrevista completa com... só bom porque de eu tô com novo. pressa. Vamos de novo, vai lá, faz parte. Vamos fazer. Vamos lá? Eu tava aqui pensando no que eu ia falar. Vamos lá, vamos. O nosso entrevistado de hoje é uma das principais lideranças do Republicanos em Mato Grosso, o deputado Diego Guimarães, aqui no... Plá. Vamos lá, Eriksen, senta! vamos lá. O nosso entrevistado de hoje é uma das principais lideranças do Republicanos aqui em Mato Grosso. O deputado estadual Diego Guimarães falou sobre as eleições desse ano, candidaturas que o partido vai apoiar para governo do estado, para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa. É isso aí, a gente não falou só disso. Também aqui eu pude ter a oportunidade de poder falar qual a minha visão, a minha avaliação da gestão municipal aqui em Cuiabá do prefeito Abílio Brunini. É isso mesmo. Entra lá no portal Primeira Página e confira a entrevista completa com o deputado Diego Guimarães. Ele falou sobre as ações, né, que ele está trabalhando, as articulações que impactam diretamente na vida da população, sobre a chegada de energia, internet em todos os cantos de Mato Grosso. Entra lá e confira a entrevista completa. Tá muito bom o podcast, não perca, é só assistir.